Vou contar um segredo para vocês. Sabia que homens também têm varizes? É verdade, não são só as mulheres que têm varizes. Olá, eu sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato, e eu ajudo pessoas com problema de circulação a entenderem o seu problema e melhorarem a qualidade de vida. Então sim, você ouviu certo, homens também têm varizes. Em torno de 50% das mulheres têm sintomas venosos, enquanto 20% dos homens vão ter esses sintomas venosos e 46% das mulheres têm varizes e 27% dos homens têm varizes. Agora, por que essa discrepância? Por que uma quantidade maior de mulheres tem sintomas venosos do que os homens? E aí eu posso lembrar do lipedema. O lipedema é aquela doença da deposição de gordura nas pernas, uma gordura que dói, uma gordura inflamada, uma gordura que traz sensação de peso, cansaço nas pernas. E os homens possuem muito raramente o lipedema. Então, eu acredito que há uma diferença na quantidade de sintomas venosos aí nessas estatísticas, porque eles não estão diretamente avaliando se tem ou não tem varizes. Então, os sintomas eles podem se confundir se é lipedema, se é varizes. Agora, o número de pessoas que carregam varizes é muito grande. Então, 47% das mulheres com varizes é muita gente. Agora, 27% dos homens têm varizes. Também é um número elevado. Agora, o que acontece? Acontece que os homens demoram muito para chegar aqui no consultório. Muitas vezes eles vêm arrastado pela esposa. I've already and he agrees with me. My man goes. Or no one goes. Porque eles acabam se acostumando, acabam não se incomodando com o aspecto estético das veias e muitas vezes também não enxergam esse problema porque é uma perna peluda e esse pelo acaba escondendo esses vasinhos. Enquanto as mulheres acabam se incomodando bem cedo com o aparecimento desses vasinhos, acabam indo no cirurgião vascular para tratar essa questão estética, I'm not his woman, he's my man. os homens que não se incomodam ou que acabam não vendo, acabam demorando mais para chegar no consultório e muitas vezes chegam então em um estágio muito mais elevado da doença. Então o que são essas varizes? Varizes são veias dilatadas e tortuosas visíveis a olho nu. Essas veias dilatadas porque ocorre um dano na parede, um dano estrutural na parede ou nas válvulas que direcionam esse fluxo de volta para o coração. Então a gente tem as artérias que levam o sangue para as pontas dos dedos, da mão, do pé, para a periferia. É o sangue oxigenado que vai pelas artérias. O sangue vai trocar o oxigênio lá, deixa o oxigênio, traz de volta o gás carbônico e esse sangue vai voltar pelas veias para o coração. Então, quando a gente está falando das pernas, ele tem que subir, vencer essa gravidade. E o que acontece então? Se você está de pé parado, a força da gravidade acaba forçando esse sangue de volta para baixo, né? E acaba dilatando a veia, causando uma estase venosa. Então, isso é um fator de risco para piora. E aí vai depender da sua profissão. Então, se fica de pé muito tempo parado, aumenta o risco. Agora, a questão principal é a genética. Se você tem pais com varizes, então pai, mãe com varizes, a chance de você portar varizes é maior, independente se for homem ou mulher. Um outro fator muito importante é o excesso de peso. Então, se engordar, esse é um fator de risco de piora das varizes. Então, se você engorda, tem a genética para as varizes, provavelmente essas veias vão piorar o seu tamanho. Agora, os sintomas da insuficiência venosa, eles são iguais, tanto nos homens quanto nas mulheres. Normalmente, a sensação de peso, cansaço no final do dia, dor, cãibra à noite e o mais característico que é essa sensação de peso nas pernas. O tratamento não difere, tanto para homem quanto para mulher, o tratamento é igual. O que pode ser é que as mulheres buscam o tratamento escleroterápico, o tratamento estético antes dos homens. Então, isso pode ser oferecido para os homens também, mas muitas vezes não é o foco. E o que acontece? Então, como eles não se preocupam no começo da doença e a doença vai evoluindo com o passar dos anos, eles acabam se acostumando com os sintomas. Então muitas vezes o homem senta aqui na minha frente e fala: mas doutor, eu não sinto nada, não tenho dor, não tenho peso, não tenho nada. E aí a gente opera, faz o tratamento da insuficiência venosa e aí quando o paciente volta ele fala: doutor, eu não sabia, mas eu sentia dor e agora eu tô melhor. Então por que isso? Porque passaram-se anos
ele chegando em casa no final do dia, dia de trabalho, chega com a perna cansada. Tô com a perna cansada porque eu trabalhei bastante. Mas na verdade isso já era a doença aparecendo com seus sintomas. Agora o tratamento com a elastocompressão, com a meia elástica, funciona tanto para homem quanto para mulher. O que a gente tem que lembrar é que a meia elástica ela não vai recuperar uma veia danificada ou uma veia dilatada. O que ele vai fazer é evitar a progressão da doença. Mudanças no estilo de vida, perder peso, exercício físico, fortalecendo a musculatura da perna para bombear melhor o sangue de volta para cima, tudo isso faz parte do tratamento conservador. Agora, como eu disse, normalmente os homens acabam chegando em consulta já numa fase mais tardia da doença. My man will find a way. Então, já lá no estágio 3. O que é o estágio 3? É quando já tem edema, quando já tem o inchaço, quando já tem dano na pele, no subcutâneo. E nessa fase, o tratamento cirúrgico ele pode ser mais benéfico do que só o tratamento conservador. Então, quando as mulheres buscam cirurgião vascular, muitas vezes está cedo, ainda é uma questão estética e ela pode optar por fazer ou não o tratamento, e aí o tratamento seria mais uma questão estética do que a questão de evitar o dano da insuficiência venosa. Aí quando o homem chega um pouco mais tarde, muitas vezes já é necessário um procedimento mais invasivo, já é necessário o tratamento cirúrgico, que aí pode ser uma microcirurgia com anestesia local, sedação, ou pode ser necessário o uso do laser, radiofrequência, para a gente tratar uma veia maior. Agora é muito importante a gente quebrar esse estigma, encorajar os homens a buscar o tratamento, porque quanto mais cedo o tratamento for realizado, mais simples ele vai ser. E o que eu vejo muitas vezes é o homem chega aqui, a doença já tem 1 década, 2 décadas sendo criada ali, né? As veias crescendo, sendo criadas. E isso poderia ser evitado se antes fizesse um tratamento menor, menos invasivo. Então, varizes não é um problema só estético, é uma questão de saúde, independente se você for homem, mulher, mas se tiver veias dilatadas nas suas pernas, mesmo que estejam escondidas aí no meio dos pelos, vale a pena consultar um cirurgião vascular. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e fica aí que eu vou colocar o próximo melhor vídeo para você assistir.